agora para falar também sobre saúde. Neste último fim de semana, o apresentador Thiago Leifert e sua esposa Dayana Garbim compartilharam nas redes sociais uma situação delicada que eles estão vivendo, porque a filha do casal, de apenas 1 ano de idade, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que acomete as células da retina. Nós vamos entender mais sobre essa doença, sobre esse câncer raro, a partir de agora, em contato com o médico oftalmologista, Dr. Eduardo Neri. Doutor Eduardo, boa tarde, obrigada pelo contato conosco aqui no Tom Maior. Boa tarde, prazer estar com vocês hoje. Então, doutor Eduardo, eu queria começar perguntando, pedindo para o senhor esclarecer aqui a quem acompanha o Tom Maior, o que é, esse retinoblastoma, esse câncer raro? Retinoblastoma é um câncer que é umas células do nosso corpo, ele está em desenvolvimento. O olho, a gente nasce com ele quase pronto, mas ele tende a desenvolver até os 5 anos de idade. Então, as células dos nossos olhos, elas vão mudando e vão replicando, para poder terminar o amadurecimento do olho. E o retinoblastoma é quando essa célula, ao duplicar, ela faz de forma equivocada e errada e começa a formar, então, um tumor. Esse é um tumor bastante raro, mas quando ele acomete a criança, isso leva a um transtorno muito grande. Então, a gente faz a necessidade de fazer os exames periódicos da criança para que a gente possa pegar ele no começo e fazer um tratamento adequado. Boa tarde, doutor Eduardo. Seja bem-vindo ao Tom Maior. No caso do exemplo que a gente trouxe aqui no Tom Maior, esse câncer ele surgiu em uma criança de apenas 1 aninho de idade. É um câncer que surge apenas em criança ou pode estar cometendo jovens, adultos, adolescentes também? Como isso funciona? Ele pode acometer em toda a faixa etária, da criança ao idoso. O mais comum, apesar de ele ser raro, é que ele se manifesta até os 3 anos de idade. Tá? Então, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmo e a Sociedade de Pediatria, é preconizado que toda criança, até o seu 1º ano de idade, faça o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, para que esse câncer seja diagnosticado o mais precoce possível. Doutor Eduardo, pegando o gancho nessa pergunta da Paloma a respeito dessa faixa etária, por exemplo, a criança que desenvolve então esse tipo de câncer tem mais chances de cura? Ele surge, por exemplo, num jovem, num adulto, pode haver mais complicações? Isso, as células desse câncer, ele nasce com a criança, então ele vai desenvolver desde ao nascimento, mas ele começa a mostrar sintomas e agravamento conforme a idade vai passando, esse tumor vai crescendo, tá? Quando nós começamos ele no início, só no exame oftalmológico dá para perceber, do fundo de olho, que a gente vê pequenas lesões dentro do olho da criança. Quando deixa para adulto, esse tumor vai se alastrando, e o mais difícil desse tumor é que ele infelizmente não fica apenas no olho. Então, se a gente demorar ele fazer o diagnóstico, ele pode se alastrar para outras partes do corpo ou formar uma tumoração muito grande, fazendo o olho ficar vermelho, aumentar o conteúdo do olho, e então o diagnóstico e o tratamento torna-se mais reservado, podendo tanto tirar o olho ou até mesmo se alastrar pelo corpo e ter as metástases. Doutor Eduardo, o senhor citou a questão do tratamento precoce. Nesse tipo de câncer, qual que é a importância do tratamento precoce? Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a lesão está muito pequenininha, coisa de 1 milímetro, 2 milímetros. E aí nós conseguimos fazer o tratamento dele com laser. Então, a criança é feita anestesia geral e com o laser a gente consegue destruir aquelas células tumorais. Com o passar da evolução e o diagnóstico atrasando, essas células vão se tornando maior. Então, a gente precisa fazer uma quimioterapia para reduzir a quantidade de células para que o laser seja efetivo. Infelizmente, com a filha do Thiago Leifert, ele já estava num estágio bastante avançado, estava no E. Então, por isso que teve que fazer primeiro a quimioterapia
para poder fazer a redução do tumor, para a gente tentar fazer uma radioterapia ou fazer a fotocoagulação, que é o laser. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico oftalmologista, Dr. Eduardo Neri. Doutor Eduardo, como o senhor disse aí agora há pouco, né, neste relato compartilhado ali pelo Thiago Leifert, pela sua esposa, eles falaram, como o senhor já disse, que o estágio ali do câncer da filha dele já estava um pouco mais avançado. E eles também falaram de alguns sinais, né, alertando as pessoas que estavam ali assistindo aquele vídeo, dos sinais que a criança pode apresentar quando há algum problema. Eu queria que o senhor reforçasse, né, quais são esses sintomas, quais sinais são esses que os pais podem estar atentos para saber se a criança pode não estar com algum problema na saúde ocular. Os sinais são variados. O mais fácil de ser identificado é o olho vermelho, bastante vermelho, constantemente, dor, que a criança relata dor ou fica pegando o olhinho, ou estrabismo, tá? Lembrando que nem todo estrabismo vai ser câncer, porque senão as mães, os pais que estão nos assistindo, se o olhinho da criança está torto, nossa, é um tumor. Não, tem outras causas de tumor, de estrabismo que não seja tumor, mas que deve ser levado ao oftalmologista para poder fazer a consulta completa e diagnosticar o motivo pelo qual o olhinho está desviado. Esses são os sintomas mais fáceis de ser identificados. Mas um muito importante que eu gosto mais de falar para os pacientes é tirar foto dos filhos com flash no escuro, tá? Por quê? Quando a gente faz a foto da criança, do adulto, no escuro, aquele olho de gato vermelho, esse é o correto, tem que ter o reflexo vermelho nas fotos. Quando ele não ocorre, ou ele está esbranquiçado continuamente, vai lá e tira outro, espera 2, 3 dias, tira outro, e aquilo ali sempre está aparecendo, aquela manchinha branca, onde deveria estar a pupila da criança, o reflexo vermelho, esse é um sinal muito importante para os pais levarem a criança para uma nova avaliação do fundo de olho da criança, né? Então, acho que a dica principal para quem está nos assistindo é tire foto das suas crianças e verifique se o olhinho fica vermelho, tá? O ideal é que ele fique vermelho, tanto no celular, então foto com flash hoje é o que a gente utiliza para screening, para poder pedir para os pais, pessoas do dia a dia podem fazer esse teste. Então a gente orienta para as mães, para os pais, para os familiares fazerem essa foto com flash. Doutor Eduardo, qual que é a importância, e se há importância também, porque geralmente a gente percebe pais levando filhos no oftalmologista depois que está com uma certa idade, tem algum questionamento, alguma reclamação do pequeno a respeito de dor ou coceira nos olhos, mas há uma importância, há uma necessidade de levar a criança, o bebê, no oftalmologista no primeiro ano de vida? Sim, é fundamental essa importância, sabe? Porque a criança, o bebezinho, ele não sabe se expressar da dificuldade ou das dores do olhinho, né? E uma coisa muito importante é que nós nascemos com o olho em formação. Ele vai nascer, a gente vai bem formadinho pelo lado de fora, mas ele vai desenvolver com o passar dos anos, até os 5 anos de idade. Eu gosto muito de comparar para os meus pacientes, é igual as perninhas, a gente nasce com ela formadinha, mas não sabe andar. A gente não aprende a andar, vai aprender depois de 1 ano de idade. Com os olhos, são semelhantes. Então, ele nasce formadinho, mas ele vai desenvolver a visão ao passar dos 5 anos. E esse primeiro ano é fundamental para esse desenvolvimento adequado. Então, a gente precisa fazer o exame periódico para poder diagnosticar tumor, que o Thiago Leifert está nos alertando agora. A gente pode diagnosticar catarata congênita, ou crianças que nascem já com a catarata e que devem ser tiradas, senão esse desenvolvimento ocular vai ficar prejudicado, tá? E outras causas de estrabismo também. Então, respondendo a sua pergunta, é de fundamental importância a gente fazer o exame oftalmológico no primeiro ano de vida. A Sociedade de Pediatria e a Sociedade de Oftalmologia preconiza fazer o teste do olhinho até na própria maternidade.
tá? Então, tanto o oftalmologista ir lá e fazer o exame, ou o próprio pediatra fazer o teste do olhinho antes de dar alta da maternidade, pela fundamental importância que é esse teste para o desenvolvimento dos olhos futuro da criança. Doutor Eduardo, como que funciona esse teste do olhinho que já, como o senhor disse, tem que acontecer lá na maternidade? Nós temos um aparelho que emite uma luz e aí a gente visualiza a criança, no olho da criança vai ter, a luz é refletida de forma vermelha. Caso esse reflexo não é vermelho, sinal que ou a criancinha está com a catarata, ou ele pode estar com um tumor, tá? E isso é fundamental. O aparelho é muito simples, eu até trouxe para vocês, uma bateria e essa luzinha. Se eu ligar aqui, capaz de eu passar na câmera, ó. A gente faz isso aqui no olhinho da criança e visualiza o reflexo. Se vier vermelho, isso é o normal, esse é o saudável. Se vier branco, a gente tem que fazer um exame mais aprofundado, que é o mapeamento de retina no fundo de olho. Doutor Eduardo, a gente está falando aqui sobre o retinoblastoma, né? E o senhor acabou de falar para a gente também que é ligado ali à causa genética. Uma situação hipotética, né? Se, por exemplo, os pais são portadores de retinoblastoma, tem chances do filho deste casal não nascer com essa doença? Então, o retinoblastoma, ele é uma doença autonossômica dominante. Então, significa que os pais, se tiverem mais filhos, a chance literal é em torno de 75%, por ele ter essa classificação de dominância do gene, né? Então, esses, geralmente, os bilaterais têm fundo genético, tá? Quando ele é unilateral, e é 75% de todos os casos, eles não têm a dependência genética. Então, não é todo retinoblastoma que ele é genético, ele pode ser casual. Então, aí, quando é genético, tem uma grande chance de os outros filhos terem também. E esse genético, geralmente, ele é bilateral. Quando o retinoblastoma ele é unilateral, ele não necessariamente é genético. Se ele não for genético, os filhos, os irmãos da criança, não tem um risco elevado de ter retinoblastoma. Doutor Eduardo, existem formas de prevenir, cuidados para amenizar ou diminuir os riscos de surgimento desse tipo de câncer? Olha, infelizmente, o retinoblastoma a gente não consegue minimizar o surgimento dele. Por isso que a gente tanto reafirma e fica preocupado em fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Então, como nós não podemos evitar, mas a gente tem, então, a prerrogativa de fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento o mais rápido possível, o quanto ele tiver menor. Doutor Eduardo, nós sabemos aqui, o senhor já mencionou também a respeito do uso excessivo ali de aparelhos, dispositivos digitais, né? Estar nessa exposição excessiva a todo tipo de tela pode causar, né, transtornos oftalmológicos para a saúde aí dos nossos olhos. Eu queria saber do senhor quais são, né, os hábitos que a gente tem que ter, hábitos saudáveis para cuidar da saúde ocular, de que maneira a gente tem que cuidar e usar também de maneira adequada o uso de computadores, de celulares, de telas, de maneira geral. Ótimo. A tela é uma complicação bastante importante nos dias atuais, né? Hoje, nossas crianças acabam, e adultos, mas principalmente nossas crianças que estão em desenvolvimento da visão, tendo muita exposição a esses dispositivos eletrônicos, né? E a regrinha que eu gosto muito é do 20-20-20. A cada 20 minutos, se você estiver na tela, faça uma pausa de 20 segundos, piscando os olhos 20 vezes. Para quê? Para que a gente possa fazer a lubrificação adequada dos olhos, porque quando a gente está penetrado na tela, o número de piscadas diminui. Isso faz com que nós não conseguimos nutrir, espalhar a lágrima, que vai fazer umedecer os olhos, e sem essa umidade dos olhos, torna-se o olho ressecado. E aí começa a arder, a doer, ter dores de cabeça, por um desconforto ocular, pela superfície do olho
inadequadamente por falta da piscada. Então, para os pais e para o pessoal em casa, o interessante é a cada 20 minutos, pare um pouco e fica 20 segundos olhando para longe, né? Pega alguma janela, algo que tenha a mais do que 6 metros da pessoa. Isso faz com que descanse os olhos. O importantíssimo a gente comentar aqui, que para nós fazermos a leitura próxima, que a gente fala de 4 metros até 30 centímetros, o nosso olho ele utiliza um músculo para fazer isso, que é o corpo ciliar, o músculo ciliar. E esse músculo ele vai estafando, ele vai tendo câimbras, né? Então, se a gente utilizar ele muito, que é o que acontece com as crianças hoje em dia, no final do dia vai ter uma cefaleia, vai ter uma dor de cabeça, e aí pode dar problemas e estimular principalmente a miopia. Hoje a gente pega os levantamentos epidemiológicos do país, o número de miopia na população está muito avançado, a proporção. Então, nós temos mais pessoas com miopia proporcionalmente. E nós verificamos isso pelo uso excessivo dessas telas de dispositivos eletrônicos, seja tablets, celulares ou computadores, que estão a menos do que 6 metros da pessoa. Sobre o tratamento do retinoblastoma. Doutor, costuma ser um tratamento mais rápido, mais demorado e como ele ocorre, como ele é feito? Com relação ao retinoblastoma, é triste a gente comentar, mas infelizmente nós só temos 5 centros no país capacitados para poder fazer o tratamento mais avançado que tem, que é a quimioterapia interarterial. O que consiste? A gente pega um vasinho do braço da criança e leva com um catéter, como se fosse um stent que a gente coloca no coração, só que em vez de ir para o coração, a gente faz o caninho ir até o olho, atrás do olho. E aí a gente faz a quimioterapia só nos olhos. Então tem menos efeitos colaterais, ela é mais efetiva e nós temos melhores resultados de quimiorredução do tumor, tá? Mas o nosso princípio e a nossa vontade é tratar todos com laser, porque nas fases iniciais nós fazemos tratamento com laser, tá? Depois, se a gente já pega o diagnóstico um pouquinho mais avançado, a gente pode levar em consideração o uso de crioterapia, que seria o congelamento da lesão, se estiver mais anteriorizado, ou a quimioterapia para fazer a quimiorredução. Outro ponto que nós estamos utilizando ultimamente também é a radioterapia, tá? Local, que a gente coloca a plaquinha do ionizante no lugar do tumor, tá? Então, basicamente, o tratamento é esse: laser, crioterapia, radioterapia e quimioterapia. Doutor Eduardo, infelizmente, Pode concluir, por favor. Infelizmente, quando a gente não consegue fazer o diagnóstico precocemente, aí, infelizmente, nós temos que fazer a enucleação, que é a retirada do olhinho, porque se não tratado precocemente, infelizmente, ele alastra para o corpo como um todo e pode levar outros tumores em lugares diferentes, em órgãos diferentes do corpo. Tá? Então, acho que vale muito a pena a gente falar a importância, novamente, do reflexo vermelho, do teste do olhinho, para poder fazer o diagnóstico precoce, para a gente possa conseguir tanto salvar a criança como o olhinho dela. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação.